de material que vai utilizar para fazer uma peça. E é também para calcular o valor que ela tem que cobrar da peça depois de pronta. Então, eu vou simular aqui, fazer uma simulação. E aí, se quem estiver assistindo, que tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas eu vou tentar explanar o máximo que eu posso, até explorando também o meu conhecimento, porque quando eu comecei a confeccionar produtos, em 2005, eu tive ajuda, no caso do meu esposo, eu tive ajuda dele, nessa questão, né, de como calcular material, porque eu ficava com uma dúvida, às vezes, uma não, diversas dúvidas. Às vezes a pessoa pedia, eu quero 3 necessaires. Tá, 3 necessaires é pouco, é uma quantidade pouco. Eu digo isso que é pouco porque hoje em dia eu só trabalho com atacado. Então, assim, aí eu ficava, não, eu vou comprar 1 metro de tecido, mas tem o tecido de fora e tem o forro. E aí, assim, muitas pessoas, e eu também tinha esse pensamento de não ficar estocando, ainda mais quando se inicia, ficar estocando material. Até hoje eu tenho esse pensamento, eu acho que material parado é dinheiro parado, né? E às vezes você nem sabe quando você vai utilizar aquele material. Então eu sempre gostei de comprar a quantidade não certo, que às vezes dá alguma coisa errada, dá algum, né? Então, não comprar certinho, mas comprar uma quantidade que sobrasse, mas não que sobrasse pra ter que ficar estocando, porque eu não sabia quando que eu ia utilizar de novo aquele tecido, aquele forro, aquela quantidade de zíper perdido. Não é. Material nunca é perdido, um dia a gente usa. Mas assim, quando a gente tá iniciando, quando a gente tá começando, eu tenho essa visão. Eu acho que é dinheiro parado. Então, eu sempre prezei nessa questão de saber quanto eu vou utilizar, quanto que eu vou utilizar, o que vai faltar, o que não pode faltar para não ter que sair correndo para ir buscar. Então eu tive ajuda. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu vou passar umas medidas e aí a gente vai ter uma noção. Então vamos lá, uma bolsa. Essa bolsa ela vai ter tecido de fora, vai ter o tecido de fora e mais o forro. Aí ela vai ter bolso externo, vamos colocar um bolso externo e vamos colocar um bolso interno. Os bolsos serão com zíper. E a bolsa, o fechamento dela também será com zíper. E as alças dela, vamos jogar aí um cadarço traçado. Traçado. Então, vamos lá, vamos lá na primeira simulação. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí a de vocês, como vocês querem calcular o produto de vocês, que eu já faço para vocês agora. Então, vamos supor essa bolsa, ela vai ter 40 centímetros de comprimento. Ela vai ter 30 centímetros de altura. E ela vai ter de largura, que seria, vamos jogar aí um fundo nela, de 12 centímetros. Lembrando, ela tem o tecido de fora e ela tem o forro. O bolso de fora, vamos colocar aí um bolso grande, né? Porque a mulherada gosta de bolso, né? Vamos colocar um bolso de 20 centímetros. 20 centímetros de comprimento.
E vamos jogar aí mais ou menos uns 15 centímetros de altura. Esse é o bolso de fora. O bolso interno. Bolso interno, vamos jogar aí mais ou menos um bolso interno de 10 centímetros, 10 por 10, um quadrado. É o bolso interno. Então, essa simulação, vamos a simulação de quanto a gente vai gastar de material nessa primeira peça. Se o tecido hoje, geralmente, ele tem mais ou menos 1,50 de comprimento, né? Se ele tem 1,50 de comprimento, você vai comprar 1 metro, fica 1 por 1,50. Como a gente geralmente faz para cortar a peça? Dobrada em 2. Dobrada em 2. Então, aqui, ó, no caso, a bolsa, ela tem de comprimento 40 centímetros. Então, na verdade, não é bem... se a gente vai cortar ela, como se a gente fosse cortar ela, a gente vai dobrar o tecido. Então, o que prevalece mais é a altura. Então, ela tem 40 centímetros de comprimento, então ela tem 30 de altura. Se ela tem 30 de altura, para você cortar essa peça, você vai ter que cortar, no caso, 60 centímetros. Isso, o tecido certinho, sem sobra. Porém, como a gente perde no pezinho de máquina, a gente perde na montagem, na costura, então é legal cortar um pouco maior. Então, se ela tem 30 centímetros de altura, vamos jogar aí mais ou menos uns 33, que na verdade vai dar 6 centímetros a mais, não vai dar 3, vai dar 6 centímetros a mais. Então, você vai dobrar o tecido, então você já sabe que você precisa ter 66 centímetros de tecido por 40. O comprimento não muda, porque você vai dobrar o tecido e o comprimento dela não vai mudar. O que vai mudar é a dobra, que vai ser o dobro. Então, se a gente joga 3 centímetros a mais, então fica 66. Então, você sabe que você vai precisar de 66 centímetros, certo? Por 40. Aí você vai falar assim, mas no início você falou que ela tinha 12 centímetros de fundo. Esse fundo aqui, é aquele fundo, a gente pode fazer aquele fundo que leva o apelido de pé de galinha. Caixinha de leite, entendeu? Então, a gente pode utilizar ele. Então, ele não vai, utilizando esse tipo de fundo, ele não altera nas medidas. Ele não altera na medida, não altera nas medidas. Então, você pode ficar tranquila referente a esses 12 centímetros de fundo. Então, se o tecido tem 1,50, né, de largura e 1 metro de comprimento, a gente faz o seguinte, pega lá a calculadora, 1,50, que seria basicamente 1,5 metro. 1,50 é 1,5 metro. A gente pode jogar como 150 dividido por 0,66. Quantas se você jogando em 1,5, quantas dariam para fazer? Se você utilizar ele pelo comprimento, quantas dariam para fazer? Daria para fazer 2 bolsas. Se você jogar o tecido, o comprimento na horizontal, no caso, e a altura na vertical, aí daria outra quantidade, mais ou menos para vocês entenderem. Porque vai ter o 66 que você vai dobrar, né? E aí, no caso, aí você vai pegar aqui, vai pegar 1,50 e vai dividir por 40. Também vamos jogar aí uns 2 centímetros a mais, que seria aqui, ó, do comprimento, né? 40 centímetros, vamos jogar como 42. Fica 3. E sobra tecido. Então, nesse 1 metro, você, na verdade, consegue fazer umas
5 bolsas nessa medida, 40, 30 e 12. 5 bolsas, 1 metro. Lógico que quem não tem muita prática vai ter uma perda de tecido, então vamos arredondar aí para 4 bolsas. Você consegue fazer tranquilamente. Então, quanto que você vai ter que comprar para fazer essa bolsa e forro e no caso, o tecido de fora? 1 metro de cada tecido. A alça, geralmente, a gente faz alça com 50 centímetros, né? E 50 centímetros. Eu prefiro fazer com 55, 60. Aí a gente já vai, vou entrar aqui na parte da alça, depois eu volto para os bolsos. Geralmente um rolo, quando a gente compra aquele rolo de alça, ele tem 50 centímetros, né? Não, 50 metros, que 50 centímetros? É 50 metros. 50 metros. Porém, às vezes pode acontecer deles vir. Já aconteceu diversas vezes comigo. Vir no meio cortado, vir no meio do rolo, tá remendado. Então, a gente às vezes dá sorte de ser 50 metros corrido, às vezes não. Então, a da alça é super fácil. Você pega lá, ó, 50 e divide. Se você vai utilizar 50 centímetros de cada lado, você divide por 1. Seria 1 metro, 50 centímetros mais 50 centímetros dá 1 metro. Então, você pega lá 50 e divide por 1. Você vai conseguir fazer 50 bolsas. Eu sempre calculo menos. Eu jogo assim, vai um rolo, vou conseguir fazer aí umas 46 bolsas. Então, é fácil a alça de calcular. O cálculo de quanto vai utilizar para fazer uma bolsa... 1 metro se faz equivalente assim, nessa medida que eu passei aqui, se faz mais ou menos umas 5 bolsas. Quanto eu vou gastar em reais? Vamos lá. O metro do tecido. Se você for comprar um metro de tecido que custa R$12, vamos jogar o tecido de fora como R$12. E o forro, vamos usar um forro aí de R$7. Eu tô jogando um valor um pouco alto, porque assim, hoje tem diversos tipos de tecido, diversas lojas, né? Então, eu tô tipo meio que arredondando. Lógico, tem forro, que nem aquele tecido chamado Bember, que se utiliza muito para fazer forro de bolsa. Aquele tecido custa R$2, R$2,50 mais ou menos, é bem barato. Então, assim, eu tô jogando um valor de forro alto, só pra gente ter uma noção de como calcular o valor que vai ser utilizado. Porque é o que eu até mencionei na divulgação da live, que assim, muitas pessoas sabem fazer, mas não sabem calcular quanto que vai gastar. E às vezes a gente acha que tá cobrando o valor justo, o valor não tá justo. Às vezes a gente acha que tá certo e tá tocando 6 por meia dúzia. E aí vem aquela questão também, nossa, eu fiz a bolsa, ficou tão linda, mas ninguém comprou. Será que você calculou certinho? Será que o valor tá justo? Então a gente tem, ainda mais hoje em dia, né? Nos tempos de hoje, a gente tem que calcular certinho, para que o preço seja justo e para que a gente também não perca, ou seja, trocar os 6 por meia dúzia. Então vamos lá. Se o tecido custa R$12 e 1 metro a gente consegue fazer 5 bolsas, super fácil. A gente vai lá na calculadora, 12 divide por 5. Eu vou gastar R$2,40 por bolsa, por pedaços de tecido, vamos dizer assim, para fazer a bolsa, certo? R$2,40. Se o forro é 7, fazemos a mesma coisa. R$7 dividido, se são 5 bolsas no metro, R$1,40 por forro. Até aqui, essa bolsa, ó, R$2,40 mais R$1,40. Até aqui a gente gastou R$3,80. A alça. Geralmente o rolo de 50 metros, de cadastro traçado, eu tô me baseando pela minha cidade, sou de São Paulo, eu compro no Brás. Geralmente ele custa em torno de R$25, 50 metros. Então vamos lá. Se você utiliza 1 metro por bolsa, você vem 50 metros e você der a sorte dele vir 50 metros corrido,
Você vai fazer 50 bolsas. Então, vamos lá. Então, R$25, que é o que custa o rolo com 50 metros, dividido por 50. 50 centavos você vai gastar por bolsa, equivalente a 25 centavos cada alça. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó, 0,50 centavos. Então, aumentou aqui, ó, por enquanto, a gente ainda não chegou nos bolsos e no zíper. Aumentou aqui, ó, 3,80 mais 50 centavos. R$4,30 por enquanto. Se vocês tiverem algum produto que vocês querem que eu calcule aqui, lembrando que hoje eu tô focada no tecido. Então, se for almofada, necessaire, bolsa, que vocês têm aí a medida, pode mandar que eu já calculo aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, até agora, a nossa bolsa tá em R$4,30. Lembrando que, dependendo do tecido, vocês podem cobrar aí uma peça 40, 50, 60 reais, 80, para vocês verem como que se tem lucro sim. Lógico que tem a questão da mão de obra, ai, dá muito trabalho costurar, ai, não sei o que, gastei não sei quanto tempo para fazer essa bolsa. Eu vou chegar nessa parte aí, porque eu tenho um pensamento, às vezes até um pouco diferente, mas eu vou chegar nessa parte referente à mão de obra. Então, vamos voltar agora aqui. Então, a gente já calculou o tecido de fora, calculamos o tecido de dentro, que seria o forro, e calculamos as alças. O que tá faltando? Os bolsos. Coloquei aqui, ó, um bolso interno, um bolso externo, desculpa. Vamos começar pelo de fora primeiro. 20 centímetros por 15. 20 de comprimento, 15 de altura. E esse tecido, da onde que eu vou tirar? Você vai tirar da metragem que você comprou. Ou... Até porque pra gente não sair fora do que a gente tá calculando aqui. Ah, mas eu tenho um retalho, posso utilizar? Lógico que pode. Mas vamos ficar aqui dentro desse 1 metro que a gente comprou. A gente só tem esse. A gente só tem esse 1 metro. 1 metro do tecido que será utilizado pra fora e 1 metro que vai ser o forro. A gente só tem esse. Vamos frisar e focar só nesse tecido aqui. Tá. Quantas bolsas você precisa fazer? Você precisa fazer... eu vou fazer... se 1 metro, você falou que dá 5 bolsas. Eu quero fazer 5 bolsas. Tá. Mas aí você não vai fazer os bolsos, tá? Se você for fazer 4 bolsas, aí sim, com esse 1 metro, você consegue fazer as bolsas com os dois bolsos, interno e o externo. Então, aí, amigas, compartilha aí, chama mais amiga, vamos juntar todo mundo aqui nessa live. Eu sei que todo mundo tem dúvida, até hoje eu tenho. Dependendo do produto que eu vou fazer, eu fico, meu Deus, e agora? Como que eu vou calcular? Nossa, quanto que eu vou gastar? Meu Deus, quanto que eu vou cobrar? Eu tenho até hoje, todo mundo tem. Tudo bem que eu já sou quase, já tô bastante tempo, assim, no mercado, né? Eu tenho uma amiga que brinca, fala assim, você já é da velha guarda do artesanato. Quase isso. Mas eu tenho dúvida também, como todo mundo tem. Então compartilha a live aí pra chamar as amigas. Vamos tirar a dúvida de quanto que a gente vai gastar, pra gente ver quanto que a gente tem de lucro em cada peça, quanto a gente vai cobrar pra preço justo. Porque o preço, sim, influencia muito na hora da venda. Quem falar assim que não... Acho que tá flutuando, porque influencia muito, sim, o preço da peça. Então, é legal a gente saber como calcular esse preço. Então, vamos voltando ao bolso. O bolso, você vai tirar daquele... o bolso já é um pouco mais simples. Se você for fazendo varejo, é um pouco mais simples. Se você for fazendo atacado, aí já muda todas essas contas aqui, elas vão mudar porque você vai precisar de muito mais tecido, se você vai incluir bolsa e você vai fazer uma tiragem em atacado. Então, a gente tá falando aqui do varejo. Então, daquele 1 metro, e a gente vai mudar as contas aqui, ó. Essas contas aqui nós fizemos como se fosse sem o bolso. Tava R$4,30 sem o bolso, porque a gente tinha que... foi tudo... dividido como se fosse por 5 peças. Então, nós vamos mudar aqui, né? Então, a gente vai pegar lá 20 centímetros por 15 para fazer o bolso externo. 20 centímetros por 15 para fazer o bolso externo. E o bolso interno, a gente vai fazer aqui ele por 10 por 10. Vamos colocar zíper nesses bolsos? Vamos colocar zíper porque fica bacana. Então, vamos acrescentar aqui na nossa conta o zíper.
Aqui na minha cidade, o método zíper é super barato, sabe? Não chega nem a 50 centavos. Mas eu vou arredondar aí. Vamos colocar o método zíper por R$1. Método zíper. R$1. O cursor. O cursor aqui, ele não chega a 5 centavos. Mas eu vou jogar um cursor aqui. Eu não sei quanto tá na cidade de vocês, mas eu vou jogar aí, 5 centavos cada cursor, que é o carrinho de zíper, tá? Então, 5 centavos cada um. Nós vamos utilizar 2 cursores, então vamos acrescentar aqui na nossa conta 10 centavos, que é o cursor, que é do bolso interno e do bolso externo. O método zíper, R$1. Um bolso tem 20 centímetros de comprimento e o outro 10. Então, a gente vai usar mais ou menos aí 30 centímetros de zíper. Porém, não vamos fazer tudo certinho. A metragem bem certinha. Vamos colocar aí uns 35 centímetros. Por quê? Quando nós vamos colocar o cursor do zíper, é ideal que nós deixamos um pedacinho a mais sobrando para que aconteça o encaixe certinho e depois a gente tira essa sobra. Então, a gente vai colocar 35 centímetros de zíper, é o que a gente vai utilizar. Como que a gente faz a conta em valores? Se o metro é R$1, a gente vai dividir 1 por 0,35. Dá mais ou menos aqui, ó. Ele vai dar aqui mais ou menos um valor muito baixo, muito simbólico, vamos se dizer assim, né? A gente pode até... Vamos aqui. Ele dá em torno mais ou menos de uns 20... Vamos arredondar ele aqui por 30 centavos. Que ele vai dar... Não, na verdade, 35 centavos. Então, aqui, ó, 4,30, que era o valor que estava da nossa bolsa, com as alças e o tecido. Acrescentou mais 45 centavos. Por enquanto, a bolsa tá em 4,75. Por enquanto, não, é o valor que vai dar, porque a gente já somou aqui o zíper e o cursor. Então, é o valor dela então, essa bolsa, com um bolso interno e um bolso externo, as alças dela com 50 centímetros cada lado, ela tá dando em 4,75. Porém, lembra que eu falei que no início aqui a gente somou, dividiu tudo por 5, com 5 bolsas? 5 bolsas você faz no metro sem os bolsos. Como a gente acrescentou os bolsos, a gente vai recalcular com 4. Então, vamos lá, R$12, que é do tecido, dividido por 4, fica 3. 7 do forro, dividido por 4, fica 1,75. É a única coisa que vai mudar, porque o da alça do zíper com cursor não muda. Então, ela vai ficar aqui, ó, 3 mais 1,75, mais 10 centavos, mais 35 centavos. R$5,20 é o valor total, é o valor total que dá no caso da bolsa. Legal, Sueli. Um beijão, amiga. Legal que você tá gostando. Compartilha a nossa live aí pra chamar mais as amigas, porque é uma dúvida assim, bem, digamos que quase universal. Brigadão, querida. Então, a bolsa aqui, ela tá dando R$5,20, certo? Depende, como eu falei, dependendo do tecido que você for utilizar, do material, até mesmo da forma que você for fazer, tudo, você consegue dar
mais que um charme, né? Você valoriza mais a peça com os materiais, os tecidos que você for utilizar. Então, você consegue desses R$5,20, dependendo da peça, como que for, você consegue vender uma bolsa aí por R$50, R$60. Qual que é seu lucro? Mas, ó, se você vende ela, ó, se você vende essa bolsa aqui, ó, a R$52, olha quantos por cento de lucro você tem. Ó, quantos por cento? Muito, muito, assim, chega, passa passa de 500%, você chega a quase basicamente 1000% de lucro, entendeu? Por quê? Ó, 5,20, uma peça. Quantos? R$52. Vai dar o que aí? Quer ver? R$52 dividido por quantos 5,20 tem dentro de R$52? 10. Quantos por cento de lucro você tem? Muito, 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 muito. Por isso que é legal a gente saber quanto que a gente gasta por peça. É chato matemática? Ai, nem todo mundo gosta. Mas é legal a gente saber, pra gente saber quanto que a gente tá cobrando, entendeu? Porque é o que eu falei, isso aqui eu fiz com base num tecido, a R$12 um metro e R$7 um metro do forro. Tem tecidos muito mais caros. Então, você tem que recalcular essa conta para você saber até onde você pode ir referente ao preço que vai sair a peça, o preço que você vai cobrar, entendeu? Então, assim, é legal a gente fazer esses cálculos pra gente ter uma noção, que nem, vamos supor, se a pessoa vai aqui usar um tecido que não é tão estruturado. Não, ainda não cheguei, Bia. Vou chegar no cálculo da linha, fio, luz e o tempo que você tá falando é a mão de obra que eu falei que eu vou explicar já. Peraí. Então, aí se você for fazer essa bolsa aqui e o tecido não for muito estruturado, você vai ter que quiltar ele para fazer a estrutura do tecido. Aí, o que acontece? Você vai ter que acrescentar o preço dos demais materiais. Como a manta que você vai utilizar, que a gente sabe que cada espessura de manta a gente tem um valor, então você vai ter que acrescentar isso também, para você chegar no valor da peça. Então tem que estar sempre acrescentando. Vai mudando conforme a quantidade de materiais e qual material você vai utilizar. Aí agora vamos chegar aí no cálculo de linha, fio, linha e fio. É uma coisa assim, a gente sabe que um carretel, hoje em dia eu utilizo tudo grande, porque eu tenho sim máquina doméstica aqui na minha casa, e lá no meu ateliê eu tenho máquinas industriais. Eu utilizo mais linha, carretel de linha grande. Deixa eu ver, ó, tem até um aqui, ó, que eu utilizo muito, eu só gosto desse, não adianta, pela questão da praticidade, e é aquela linha fio invisível, alguns é conhecido como fio invisível e outros conhecem como fio de nylon. Eu utilizo muito isso, então esse aqui, esse aqui é companheirinho de muitos de verdade anos. Ele vem muito, a gente olha assim, ó, eu já usei, tá aqui faz tempo, porque geralmente às vezes eu fecho as almofadas aqui na minha casa, eu faço lá no ateliê e trago pra fechar aqui em casa. Esse retrô aqui dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Então assim, a linha e o fio também geralmente são aqueles cones grandes, né? Hoje em dia tem até cone pequenininho, o tamanho desse daqui. A gente tem que jogar aí um valor, vamos dizer, quase um valor simbólico, porque é difícil você calcular quantas peças você vai fazer com retrô de linha. É difícil a gente calcular, porque assim, dá pra fazer muita peça. Então assim, ó, eu pago isso daqui, esse aqui, eu pago R$6.
dá pra fazer assim uma infinidade de peças com ele, bastante mesmo. Então, o que a gente pode fazer aí para calcular o fio e a linha? O fio geralmente é um pouco mais caro, a gente compra por quilo. Então, vamos colocar aí, vai, dois fios, dois cones de fio, colocar eles aí a R$ 8 dois, equivalente a 4 cada um. 8 mais os 6 vai dar R$ 14. Porém, a quantidade de peça que se utiliza com esses fios e com essa linha é muito grande. Então, o que a gente pode fazer para não deixar sem jogar, colocar no meio aqui da peça? A gente pode jogar um valor simbólico aí, vai uns 20 centavos. Eu acho que ainda é muito, mas vamos jogar 20 centavos aí. Então, tá, vamos lá. Ela tava 5,20, a gente já vai acrescentar aqui, ó. Vou colocar aqui, assim, pra eu não me perder. 20 centavos, equivalente já a fio e linha. Porque não tem como você calcular certinho quantos você vai fazer com essa quantidade, entendeu? É uma quantidade, assim, bem grande que dá pra fazer, porque demora pra acabar. Então, você percebe que você faz bastante peças, né? Até se a gente fosse jogar aqui 1.000 peças, vai, 14 dividido por 1.000, dá, ixi, menos que 10 centavos. Então, vamos deixar arredondado aí, como se fosse 20 centavos referente aos dois, porque dá bem menos. Referente à luz, a energia e a mão de obra, eu também vou chegar lá. É outra coisa bem difícil de calcular, né? Então, eu também faço bem isso também, tipo, como se fosse um valor simbólico, né? Igual a gente fez assim, vai, do fio e a linha. A gente pode colocar aí um valor simbólico da energia de uns... Como a energia hoje em dia tá caro, né? Vamos colocar aí uns 50 centavos. Eu acho ainda que é muito, mas vamos colocar 50 centavos porque cada lugar, cada pessoa sabe dos seus custos também, né? Tem muitas pessoas que elas que assumem tudo, não é nada dividido, então vamos jogar aqui a 50 centavos da luz. Agora a parte mais assim que se leva a algumas discussões e alguns desentendimentos, que é a mão de obra. Porque eu já ouvi muita pessoa falar assim, nossa, eu fiquei 2, 3 horas para fazer uma peça e eu não vou cobrar menos que R$ 100 nessa peça, porque eu gastei 2, 3 horas para fazer essa peça. É um direito da pessoa. Não vou criticar, não critico, até porque cada um sabe do seu trabalho, suas questões, valoriza o seu trabalho. Essa questão de valorização de mão de obra é uma coisa assim, meio complicada, que tem pessoas que valorizam demais, né? Acaba valorizando um pouco além do que deveria, vamos dizer assim. Às vezes acaba fugindo um pouco da realidade. Do mesmo jeito que encontramos pessoas que parece que não valorizam, né? Que às vezes a gente vê algumas coisas assim e a gente fala assim, nossa, mas como que ela tá cobrando esse valor nessa peça? A gente vê muito isso também. Mas é o que eu tô falando. Cada um sabe como que vai valorizar a sua peça. A questão da mão de obra entra muito igual na questão de varejo e atacado. Se você vai sentar para fazer uma peça, você vai sentar para fazer uma peça, ela acaba sendo, sim, mais cara do que você sentar para fazer 10 peças. É uma coisa assim que é meio difícil até de falar, questão comparatória, né? Como que eu vou comparar isso? É uma questão de privação de tempo, questão de dinheiro, valores, porque você vai sentar para fazer uma peça, você vai ficar ali 1 hora, 40 minutos, 2 horas para fazer uma peça. Porque dependendo da elaboração da peça, detalhes, você fica assim mais que 1 hora sentada para fazer a peça.
E aí, quanto vale a sua hora? Aí, por isso que eu falo que essa questão de mão de obra é uma questão assim um pouco mais complexa, porque entre essas questões, algumas questões mais pessoais. Porque quanto que vale a sua hora? Aí tem essa questão, né? Então, assim, oi, Cibele, amiga! Tô voltando com tudo pro artesanato, hein? Então, essa questão de calcular a questão da mão de obra é uma questão, assim, um pouco... Entra bastante a questão de valorização, entra a questão do ego da pessoa, entra a questão... qual é a clientela da pessoa? Quem é o seu cliente? Para quem você vai vender essa peça? Também entra. Então, assim, então a gente percebe que é uma questão, assim, bem complexa, porque junta tudo isso. Do mesmo jeito que do outro lado tem aquela questão de desvalorização. Você fez uma peça, você está vendendo uma peça a 20 reais, e de repente você se depara com a mesma não, mas basicamente parecida, vamos dizer assim, de repente até com os mesmos produtos, os mesmos tecidos que você utilizou para fazer, você encontra a sua peça a 20 e você encontra a peça a 8. Aí você fala, como isso? Então, assim, a questão da mão de obra é uma coisa assim que é uma coisa bem pessoal mesmo de cada um. E aí tem que ver aquela questão, se você senta para você fazer 10 peças, é uma coisa. Se você senta para você fazer uma peça, aí é uma coisa. Você tem que falar assim, nossa, eu vou ficar 1 hora sentada para fazer uma peça. Aí você já fez todos esses cálculos aqui. Você já sabe, fala assim, em questão de material, vamos arredondar aqui, nós estávamos aqui, estava 5,20 mais 70 centavos. Com o fio, a linha, né, e a luz. Tá dando 5,90. Vamos arredondar aqui para R$6. Você já sabe que o seu custo do material vai ser R$6. Beleza. Você sabe até... Mas todo mundo que fabrica... Todo mundo que fabrica sabe até onde pode chegar com o valor. Todo mundo sabe. Mas vamos lá. Então, assim, você já sabe que você vai gastar R$6 para fazer essa peça, até dessa simulação aqui que a gente fez, que foi uma bolsa. Aí você sabe os tecidos, tudo como... Você sabe, cada pessoa conhece o seu trabalho, conhece o seu público. Então, quanto que eu vou cobrar de mão de obra? Para quem que eu vou vender? Eu vou fazer uma só? Eu vou fazer... Porque tudo muda. A questão da mão de obra, Bia... A questão da mão de obra, ela é bem isso. É uma coisa bem pessoal, por quê? Porque pode agregar diversos fatores e acaba mudando. Eu vou sentar e vou fazer uma só? Para quem que eu vou vender? Quanto tempo eu vou gastar para fazer essa peça? Entendeu? Então, tipo, é uma coisa bem complexa. Eu geralmente, Elisângela, como que eu faço? Se eu vou fazer uma peça só, eu vou vender o meu público, eu vou vender para um público, uma pessoa, primeira vez que ela tá comprando comigo. Eu nem conheço muito ela encomendou pela internet, não conheço. Então, não tem nem a questão, vamos dizer assim, afetiva, alguma coisa assim, ou questão de amizade. Não conheço. Ela não me pediu desconto nenhum, eu passei o preço e ela aceitou. Essa é a minha cliente. Como eu geralmente faço? Se eu vou fazer uma peça só, eu sei aqui que eu vou gastar R$6, R$6 de material, eu custo tal, pô, vou fazer uma peça só, só uma bolsa. Eu dobro isso aqui. Geralmente eu dou uma dobrada nisso daqui. Então, se é R$6 que eu vou gastar, que é o meu custo, eu jogo mais ou menos aí como se fosse uns 12 a 15 reais. Certo? Então, esses 6 não passa, esses R$6 deixa de existir e ele se torna aí um 12 ou 15 reais. E em cima desses 15 reais,
que eu vou colocar o meu lucro. Quanto eu quero ganhar nessa peça? Quanto eu quero ganhar nessa peça? Então, geralmente, eu venderia, jogaria aí sem fazer cálculo de porcentagem. Se ela fosse a 15, eu venderia ela mais ou menos a uns 45, 50 reais. Eu ainda às vezes faço algumas jogadas. Eu jogaria aí 50 reais e esperaria para ver o que a cliente falaria, né? Mas geralmente é assim, a gente sabe que a gente faz a peça primeiro, pra gente fotografar a peça, pra começar a divulgar a peça. Então, antes de tudo isso, a gente já fez, mesmo sem saber quem é o cliente, a gente já fez tudo isso e mais um pouco, né? Então, mas nesse caso eu faria isso, esses 6 reais se tornaria em 15, de 12 a 15 reais, e eu venderia essa peça mais ou menos aí para uns 40, 45, 50 reais. Eu faço algumas jogadinhas, eu jogo eu sempre jogo a mais, independente se é varejo ou atacado. Eu jogo a mais, tipo, jogaria aí uns 50 reais e esperaria a posição da pessoa. Dependendo do que ela falasse, pessoal, eu posso te dar um desconto de 5 reais, que já era o valor que eu ia cobrar. E aí fica fechado por 45, eu fecho a venda, ganho uma cliente e lucros mais que 100%, muito mais que 100% garantido, e não sair perdendo. Não tive desperdício de nada, nem de tempo, nem de material, e fico satisfeita, entendeu? Então, geralmente eu faço dessa forma. Mas é que realmente a questão de mão de obra, ela é muito complexa. Eu já vi casos, a pessoa a gente bate o olho, porque com o tempo a gente acaba ficando mais que experiente. Então, você bate o olho, você sabe mais ou menos quanto que a pessoa gastou para fazer a peça. Aí você vê a pessoa colocando aquele preço absurdo. Aí você fica meio assim, né? Mas é aquela coisa. Existem diversos fatores para chegar no valor final do produto, né? São diversos fatores para chegar no valor final do produto. Hoje em dia a gente sabe que aquela pessoa que tem um determinado reconhecimento, ela é mais conhecida, ela tem um determinado reconhecimento, ela consegue cobrar um valor a mais do que aquela que não tem tanto reconhecimento como ela. E ela consegue vender? Sim, ela consegue vender porque ela tem aquele reconhecimento. Às vezes o produto que essa pessoa vai fazer, que vai oferecer para ela, que é semelhante, parecido ao dessa daqui, às vezes até um pouco mais caprichado, às vezes um pouco mais bonito, material até um pouquinho melhor do que o dessa daqui. Mas o que acaba acontecendo? Que essa daqui acaba vendendo mais do que essa daqui. Então, assim, muitas coisas que influenciam, sim, a mão de obra. Não tem nem como fazer algumas determinadas comparações. Mas é o legal você saber o custo e aí você fazer mais ou menos essa questão. Você dobra o valor do custo, o valor da mão de obra, você dobra o valor do custo e joga em cima desse valor, você joga o seu lucro. Porém, tem alguns produtos que não dá para fazer bem assim. Mas é mais ou menos... foge completamente da regra. Dependendo do produto que você vai trabalhar, não tem como fazer dessa forma. Mas você já tem mais ou menos uma noção. Entendeu? Meninas, vocês têm alguma dúvida? Quer que eu calcule algum produto aí que vocês vão fazer, alguma peça? Senão eu vou encerrar. E a próxima live que eu vou fazer uma... Tô pensando assim, eu quero trazer sempre dicas bacanas para vocês. Nessa questão de como vender, aonde vender, como divulgar os seus produtos, pra gente se ajudar, né? Porque hoje em dia, se não se ajudar, fica mais difícil. Verdade, Cibele, um trabalho bem feito traz um retorno maravilhoso. Sim, e não só o trabalho, o atendimento, toda essa questão, porque aí a cliente que ficou satisfeita, ela faz questão de indicar para outras pessoas.
Lógico que tem aquelas clientes que... Aí vem a questão de etiqueta, de colocar etiqueta, na questão de divulgação. Então eu vou fazer uma live depois sobre isso, referente a essas questões de divulgações, como divulgar, para aumentar as vendas. Mas assim, também tem aquelas clientes meio retraídas, que você fala assim, nossa, que lindo! Aonde você comprou? Tem umas que elas não falam, né? Então aí entra aquela questão da etiquetinha, que vale muito a pena ter etiqueta na peça, com o seu contato ali, porque aí às vezes a pessoa, a dona do produto não gosta. Tem pessoas que não gostam de falar onde comprou, essas coisas, mas se você pegar o produto ali na mão, aí você vê a etiquetinha e pronto, entendeu? Aí você já vai saber onde que ela comprou, onde que ela mandou fazer. Vale muito a pena essa questão de etiqueta. Então, amigas, é isso. Obrigada por terem passado por aqui, ter acompanhado, e logo eu volto com outras dicas bem bacanas para vocês, pra gente se ajudar, entendeu? E ao mesmo tempo vocês me ajudarem também, né? Eu vou fazer uma troca de informações sempre, né? Que é legal, porque às vezes a dificuldade que eu estou tendo no momento, vocês podem ter, no caso, a solução ou dica, né? Um passo aí como eu resolver a questão. E ao mesmo tempo eu também posso ter, assim, desses meus 13? É 13? 2005, estamos em 2018? É tudo isso? Assim, pra quem não chegou a me acompanhar antes, né? Eu participei bastante de diversos canais aí, vamos dizer assim, de divulgações de produto, vários passo a passos, fiz muito, ajudei, graças a Deus, bastante pessoas no jeito que eu fui ajudada. Então, assim, com o tempo eu acabei agregando uma bagagem bacana nessas questões dos trabalhos artesanais, tudo, e eu estou disposta a ajudar vocês e vocês me ajudarem. Então, a gente vai vamos bater uma troca bem bacana, entendeu? Porque às vezes o que vocês precisam eu tenho e o que eu preciso vocês têm, e a gente vai fazendo essa troca. Obrigada por vocês estarem aí até agora comigo. E eu provavelmente na próxima segunda-feira eu volto com outra dica que eu vou elaborar bem bacana, uma coisa bem bacana para vocês. Essa questão mesmo de cálculo é uma coisinha um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais complexa mesmo, porque entra muita matemática, né? Às vezes as pessoas não gosta de matemática, não se dá com matemática, então, mas assim, não desistam, persistam e bola pra frente, que precisar de uma dúvida, pode mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho, né, mas eu respondo pra vocês, tô à disposição, e semana que vem eu volto com outra dica pra vocês. Obrigada, meninas, prazer pra quem eu não conheço. E beijão a todas as minhas conhecidas também. Tchau, tchau.